Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos do sexto ano e bem-vindos ao segundo bimestre. Acabou o primeiro, graças a Deus, até que enfim, né? Então, eu vou falar sobre a aula que teve no Centro de Mídias, aquele tema que teve lá no Centro de Mídias, que era, ainda estamos falando de matéria e energia, e era sobre materiais sintéticos, né? Então, eles falaram sobre esse tema aí. Vamos então falar sobre esses materiais. Bom, a gente falou sobre o que é matéria, né? Tudo o que tem massa e ocupa um espaço é matéria. Materiais é o nome que a gente dá quando a gente está falando das coisas ao nosso redor que a gente usa para alguma coisa, né? Então aí a gente chama de material. Por exemplo, quando a gente fala material de construção, né? São os materiais, as coisas que a gente precisa usar para fazer uma construção, né? Só um exemplo aí. Então isso seria materiais. A gente pode encontrar aí dois grandes diferentes tipos de materiais, que são os materiais naturais e os materiais sintéticos. Os materiais naturais, eles são aqueles materiais que a gente usa eles do jeitinho que eles saíram da natureza, né? Então, tudo que é natural, a madeira, né? O algodão, né? O algodão nasce lá de uma plantinha, então ele é um material natural. Eu vou fazer um tijolo, que material eu uso? Argila, né? Então a argila é um material natural. Agora, se ele foi de alguma forma modificado pelos seres humanos, ele não é mais um material natural. E aí ele passa a ser um material sintético. A gente tem os materiais que a gente chama de manufaturados, olha, mãos, né? Que são aqueles que a gente modifica usando as nossas mãos, tipo artesanato, né? Vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, se fez uma mesa com as mãos, entalhando a madeira, tal, né? Então, os materiais que formam essa mesa foram manufaturados. Eu posso ter um sapato que foi manufaturado, né? Foi feito à mão, um tecido manufaturado, então eu faço no tear com as mãos, né? Agora, a maioria das coisas que estão ao nosso redor hoje em dia, né, elas são materiais sintéticos industrializados. Então, eles estão feitos em laboratórios ou em indústrias, né? Então, por exemplo, se a gente olha ao nosso redor, né, o piso que está no chão, que é de cerâmica, ele foi industrializado. Os materiais que formam os nossos celulares, né, esse acrílico que protege, né, da película protetora, é um material sintético, foi industrializado. O plástico da capinha é industrializado, os plásticos que formam o celular ou os materiais metálicos dentro dele, a bateria, tudo foi industrializado, produzidos em laboratórios e indústrias, né? Então, esses seriam os materiais sintéticos dos quais a gente está falando aí. Quando a gente usa só material natural, as coisas são um pouco mais difíceis de se obter, né? Pensa numa. Vou fazer uma perna de mesa, né? Bonita, trabalhada, com desenhinhos, não sei o quê. Então, se eu tiver manufatura, né? O cara vai lá e fica desenhando na madeira, vai dar muito mais trabalho, vai levar muito mais tempo. Se eu tenho tornos e máquinas que já fazem aquele desenho lá, porque foram programados e tal, então já tenho algo industrializado que é muito mais rápido, né? Então a revolução industrial que aconteceu aí alguns séculos atrás, ela foi muito importante porque ela acelerou muito o processo de produção das coisas. E aí as coisas ficavam prontas muito mais rápido, faziam em maior quantidade e graças a isso o preço caía. Então muito mais gente pôde ter coisas que antes não podia, né? Isso é uma vantagem, né? Lógico, a gente tem muita coisa hoje em dia que antes da Revolução Industrial a gente jamais poderia ter, né? O celular então nem se fala, tô falando de coisa simples mesmo, de farinha branca, né? Que caiu muito o preço graças à industrialização, que antes era pra gente rica, açúcar branco, né? Coisa simples mesmo. E aí a gente entra com a questão da tecnologia, né? Na verdade, a palavra tecnologia, a gente fala tecnologia, a gente pensa celular, a gente pensa televisão, a gente pensa carro, né? Não, mas tecnologia,
qualquer processo que eu faça que modifique as coisas. Então, quando o homem das cavernas ia lá e esfregava madeirinha e fazia fogo, aquilo era um tipo de tecnologia, né? É lógico que hoje a gente tem o que a gente chama de tecnologia digital. Então ela vem aí para facilitar muito as nossas vidas e torna tudo muito mais prático e tudo mais. E os materiais sintéticos acabam substituindo os materiais naturais. Por exemplo, a gente tem o plástico, né, que foi falado lá na aula. O plástico ele vem do petróleo, então tem que extrair o petróleo, tem que retirar o material que faria o plástico desse petróleo, como a gente viu lá na separação de misturas, né? Então, retirar esse material e desse material ir para uma indústria fazer o plástico e tal. É, é, Só que esse material acaba sendo muito mais, em muito mais quantidade, muito mais barato e muito mais fácil de usar do que uma borracha natural, por exemplo. Então, por isso que ele veio como um facilitador aí para as nossas vidas. Outra coisa muito importante que aconteceu graças à produção de materiais sintéticos foi a produção de remédios. Né? A gente só tomava remédios naturais e hoje em dia a gente vê que os remédios naturais são realmente muito bons, mas que a gente precisa tomar cuidado. Tem coisa que a pessoa tem alergia e tudo mais, né? Tem coisa que funciona para algumas pessoas, para outras não. Então é importante alguns remédios, né? É claro que tudo tem um limite. Algumas coisas a gente poderia tratar com o natural e a gente tá só, né? Dorzinha de cabeça, manda Neosaldina, manda, sei lá, os analgésicos todos que tem, né? E às vezes não é necessário tanto assim. Às vezes um chazinho para dar uma acalmada na cabeça já funcionava. Então a gente acaba levando muito, extrapolando, né? A um excesso. Mas de jeito nenhum acabar com isso, né? Remédio é uma coisa importantíssima nas nossas vidas. A gente vê agora esse momento que a gente está desesperado por algum remédio que cure a Covid e principalmente uma vacina, né? E tudo isso precisa de materiais sintéticos para conseguir, né? Então, o aparecimento dos remédios aí, de poder fazer os remédios, foi uma coisa muito importante para a nossa saúde. Ahn, então a gente tem aí coisas sintéticas na nossa vida, muita coisa. Hoje em dia a maioria das nossas roupas, difícil achar roupa que é só 100% algodão. Geralmente tem um tanto de poliéster, elastano, né, alguma coisa assim, que são fibras sintéticas, também originárias do petróleo. É, os plásticos que a gente usa pra caramba, né? Hoje em dia estão se desenvolvendo algumas ideias de fazer um material parecido com plástico, com mesma resistência e coisa e tal, com bagaço de cana, por exemplo, que seria mais uma coisa mais natural, que não precisaria extração de petróleo, toda aquela coisa da poluição que causa. Mas por enquanto a gente é extremamente dependente do plástico, né? Tudo quanto é embalagem que a gente olha ao nosso redor é de plástico. A imensa maioria delas, porque vidro quebra, porque é mais caro, nananã, então faz tudo de plástico, que é mais barato, é resistente, né? Dá pancada, não quebra e tal. Tinta, né? Tinta também é um material sintético fabricado. A borracha que a gente usa para pneu, que é tão importante ali, do amortecimento e tudo mais, é, também é material sintético. Os remédios, produtos de higiene e de limpeza. Produtos de higiene e de limpeza são produtos extremamente elaborados, né? Em laboratório, em fábrica, são materiais sintéticos muito importantes, por exemplo, água sanitária, né? Hoje em dia, para desinfetar as coisas. É, os nossos produtos de higiene, que a gente quase que nem pensa nisso, shampoo, condicionador, sabonete, pasta de dente, que são extremamente importantes para a nossa higiene, e essa higiene que também aumenta a nossa defesa contra doenças, né? Então, muito das doenças que eram causadas, por exemplo, na Idade Média, era por falta de higiene, era porque a pessoa não tomava banho, né? Imagina, ratos andando por aí e não tinha esgoto e ficava tudo jogado. Então, assim, as pessoas entravam em muito contato com micro-organismo e ficavam doentes com muito mais facilidade. E aí veio a peste bubônica e tudo aquilo, que foram coisas que melhoraram muito com questões de higiene, né? Imagina, muita gente não conseguia viver tantos anos porque começava a cair os dentes, né? Só por isso, aí não conseguia comer e tudo mais. Então, olha o quanto que é importante, né? Uma pasta de dente,
tudo isso, tudo isso de higiene pessoal, né? Muito importante isso. Então, aqui para falar alguns materiais sintéticos que estão ao nosso redor o tempo todo. Agora, a gente fala muito das vantagens deles, né? É lógico que tem vantagens, a nossa vida fica mais confortável, as coisas ficam mais baratas, então a gente consegue comprar mais coisas, né? Os alimentos industrializados também são materiais sintéticos, então a gente consegue ter coisas mais saborosas e também mais acesso aos nutrientes até, né? Que antes as pessoas comiam muito mal, a imensa maioria das pessoas. Porque era caro, né? Era difícil de produzir e tudo mais. É claro que isso gera algumas consequências não tão legais assim. A gente precisa, lógico, pensar com a industrialização, com o uso do petróleo, com a fabricação de todos esses materiais sintéticos. A gente gera muita poluição na fabricação, né? E também gera muito descarte de lixo, muito lixo. O plástico está sendo um dos maiores problemas atualmente, porque é lixo, 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 lixo. E a gente, né, não para de poluir o meio ambiente com isso. Então, às vezes a pessoa usa o produto de higiene, mas usa muito mais do que o necessário, né? Tem gente que não borrifa um perfuminho, tem gente que se lava de perfume, né? Senão vai tomar. É que vocês não eram na década de 90, era engraçadíssimo. Tinha uma propaganda dos cremes Monange, que era a Xuxa que fazia. E, tipo, a Xuxa tava praticamente deitada numa banheira de Monange, né? Ela espremia o negócio assim e passava creme assim, esparramava creme assim, né, pro corpo inteiro. Ela tomava banho de creme. Então, assim, e as pessoas acabavam usando demais mesmo, né? Então a gente usa mais do que precisa. A gente às vezes está sobrando um pouquinho de shampoo lá no fundo, em vez de virar o shampoo de ponta cabeça para escorrer, joga fora. Então gera desperdício. Tudo isso são coisas que precisam ser pensadas, porque o nosso planeta está desgastando muito com todas esses usos em excesso, né, essas poluições e o lixo que gera. E também na questão dos remédios, né, que eu já citei, que a gente precisa ver se a gente realmente precisa daquele remédio. Eles são extremamente importantes, tem que ter, mas a gente tá ficando praticamente hipocondríaco, né? Que são aquelas pessoas que acham que tudo é doença e tudo precisa de remédio, 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 remédio. Então, a gente acaba fazendo o que? A gente acaba tornando os nossos corpos resistentes a alguns remédios, e aí quando a gente tem alguma coisa realmente preocupante, não responde mais ao remédio, né? Porque a gente ficou entochando o nosso corpo e aí ele começou a achar que aquela quantidade era normal. Quando vem alguma coisa que precisa do remédio, o corpo não responde mais, porque ele fala, isso aqui é normal, o que eu vou fazer com isso aqui? Nada. Então, isso acontece. Antibiótico, então, nem se fala, né? Antibiótico teve que ser proibido a venda, pedir a receita médica junto com o seu documento e tudo mais, porque tá criando, né? Tem lugares com problemas de bactérias que não tem remédio que resolva. Aí a pessoa fala, cria um remédio novo. Não é simples assim, né? A gente vê aí a vacina do Covid, olha o tempo que tá levando. Qualquer remédio, nossa, é muito tempo de estudo, de teste, de tudo para elaborar, né? Então a gente não pode brincar com isso. A gente está causando resistência no nosso corpo, aí nosso corpo não responde mais quando precisa, e está causando resistência nos micro-organismos, né? E aí chega uma hora em que o micro-organismo é tão forte que não tem remédio que mata ele e a gente se lasca, né? Então a gente precisa pensar nisso, que tudo tem um limite, né? A questão do plástico e muito lixo e muita poluição, tudo tem um limite. A gente precisa começar a se policiar de usar somente o necessário, né? Somente o necessário e moldar, refazer o nosso estilo de vida que está extremamente excessivo e o planeta não está dando conta de tudo isso que a gente usa e joga fora e tudo mais, né? Então, sobre materiais sintéticos, era basicamente isso. Eu espero que vocês tenham entendido, juntar a aula do Centro de Mídias e isso que eu falei agora, para poder fazer a atividadezinha que eu mandei aí no Classroom para vocês. Ou, se você não for meu aluno, também aprender um pouquinho mais sobre essa questão dos materiais sintéticos aí e pensar um pouco, né? Beleza? Então, até a próxima!